Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu tô trazendo para vocês aqui o- um comentário sobre o depoimento do elder Ronald R. Rasband, do Quórum dos Doze Apóstolos. Ele fez esse depoimento, essa declaração, em São Paulo, hoje mesmo. Foi transmitido pela página de notícias da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias no Facebook. Se vocês seguem lá, vocês viram. Mas eu vou colocar aqui o trecho que ele fala, foi bem rapidinho, deu talvez 2 minutos e meio, 3 minutos a fala dele. Ele conta que estava em Brasília, o centro da política brasileira, né? Porque lá é a capital do nosso país. E ele discursou aos membros e aí ele repetiu brevemente o que ele tinha falado. O Elder Husband está em designação no Brasil por causa do Templo de Belém, né? O Templo de Belém que vai ser dedicado. Nós somos tão gratos por mais um templo que ele está sendo dedicado no Brasil. E o Elder Husband, ele visitou autoridades políticas, enfim, os apóstolos, eles fazem essa aproximação com líderes políticos, líderes civis e líderes de outras religiões, porque a liberdade religiosa é um interesse de todos. Dear brothers and sisters, what a privilege it is to be with you here in the Visitors Center in São Paulo. Queridos irmãos e irmãs, que privilégio estar com vocês aqui no Centro de Visitantes em São Paulo. We have just come from Brasilia, your capital city. Acabamos de chegar de Brasília, que é a sua capital. And as you can imagine, there was much conversation about your recently held election. E como vocês podem imaginar, nós tivemos muitas conversas a respeito de sua eleição recente. I shared with those dear brothers and sisters, as I will now share with you. E eu compartilhei com aqueles queridos irmãos o que vou compartilhar com vocês agora. Always remember that Jesus Christ is the King of Kings. Sempre se lembrem que Jesus Cristo é o Rei dos Reis. He is the Lord of Lords and Prince of Peace. Ele é o Senhor dos Senhores e o Príncipe da Paz. And he would not want us to have contention or anger in our hearts. E Ele não quer que nós tenhamos contendas ou ira em nosso coração. The scriptures, in fact, say that contention and anger come from the adversary. De fato, as Escrituras dizem que a contenda e a ira vêm do adversário. And so I invite all of you to heal yourselves from this election. Então, eu convido todos vocês a se curarem desta eleição Be preachers of peace e sejam pregadores da paz. and be the servants of Jesus Christ. E sejam servos de Jesus Cristo. And let's heal ourselves as this country heals after this election. E vamos curar a nós mesmos enquanto esse país também se cura após esta reeleição. Jesus Christ loves you. Jesus Cristo ama vocês. He loves the people of Brazil. Ele ama o povo do Brasil. And his church is here to bring souls to Jesus Christ. E a sua igreja está aqui para trazer almas a Jesus Cristo. I love him. Eu o amo. I testify of him, Eu testifico dele, the great Prince of Peace. o grande príncipe da paz. In the name of Jesus Christ, Em nome de Jesus Cristo. amen. Amém. Quando coloquei isso no Instagram do Videira Verdadeira, vários comentários surgiram. Alguns dizendo, por exemplo, nossa, agora que já passou as eleições ele vem falar isso. Ou as pessoas, nossa, que bom que ele falou sobre isso. E outras tendo dificuldade de interpretar o que significa esse pedido do apóstolo. O que ele quis dizer sobre ser pacificador. O que o Elder Husband quis dizer quando fez o convite para que nos curássemos dessas eleições. Será que a cura das eleições significa a remoção do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva? Será que tem que ter uma intervenção para remover e para tirar as eleições? Ou será que a cura significa a pacificação e o aceite, né, por metade da população brasileira de que ele ganhou as eleições? Eu respondi essa irmã como vou responder vocês aqui. Nós temos que procurar o Espírito para entender as palavras que foram pronunciadas por um apóstolo do Senhor pelo Espírito de Deus. Tem coisas que são muito claras e diretas e que não está muita margem de interpretação,
Mas eu entendo que no momento delicado que nos encontramos, algumas pessoas, por experimentarem a nação de uma determinada maneira, por serem afiliados a um partido, ou pelo menos a ideias de um partido que foi perdedor ou que foi ganhador, podem receber essas palavras de modo diferente. Tem usado as palavras dos profetas, principalmente do presidente Oaks, presidente Nelson, frequentemente nessa época das eleições, tem postado, tem sido compartilhado, e é engraçado que algumas pessoas que estão no espectro da esquerda, no lado político, elas usam as declarações de um modo. Os mesmos membros da igreja que estão no espectro da direita usam de outro modo, né? E é evidente que nós podemos aproveitar as palavras dos profetas para realçar um ponto de vista, para entender a situação do mundo de modo melhor. O que todos devemos concordar é que as palavras dos profetas que vêm de Cristo testificam dele e nos ajudam a ser melhores discípulos. As palavras não promovem contenda, nós não podemos distorcer as palavras dos profetas querendo causar discórdia, contenda, porque o pai da discórdia, como lembrou o Elder Husband, ele é Satanás, é nosso adversário. Nós precisamos evitar tumulto e coisas que afastam o Espírito de Deus. A chave para entender o que os profetas estão falando, ainda que os profetas falam de modo bem simples, mesmo Isaías, que a gente estudou esse ano, que às vezes parece complicado, o Neff diz, se você tiver o Espírito de Deus, você vai entender claramente o que Isaías está querendo dizer. Mesmo que você não conheça as regiões sobre as quais Isaías está se referindo, a mensagem dele é clara para todos que têm o Espírito de Deus. A mesma coisa com o Elder Husband, com todos os profetas que têm falado nesses dias. Nós precisamos buscar o Espírito de Deus. É um trabalho individual. Eu não posso pedir para que outra pessoa busque o Espírito e interprete para mim. Não. Eu tenho que obter o Espírito de Deus. E o Espírito, que é o terceiro membro da Trindade, ele quer se comunicar conosco, ele quer nos dar revelação, ele quer nos dar entendimento sobre coisas espirituais. Mas nós precisamos deixar ele fazer isso por meio da humildade. Nós precisamos ter fé, humildade, buscar as coisas espirituais. E isso exige a ação justa. Ler as Escrituras, orar, procurar guardar os mandamentos e desenvolver os atributos de Cristo. À medida que nós entramos numa trilha estreita e apertada, mas que é reta e segue em linha reta, então nós vamos ter direito às bênçãos da revelação divina. Meus irmãos, nós não podemos ficar entrando em brigas, em debates que vão levar à discórdia, ao espírito de discórdia. Um outro comentário, porque eu queria falar apenas das palavras do Elder Husband, trazer para vocês, se vocês não tiverem acesso, né? O link está aí na referência para vocês verem a fonte original. Mas eu também queria aproveitar essa ocasião para dizer que alguns membros da igreja bem intencionados tomam uma parte das escrituras ou das palavras dos profetas, isso não é novo, tem acontecido sempre, e utilizando conhecimentos ou preconceitos que possuem, tiram aquele significado e apresentam a passagem de uma maneira equivocada. Falta neles o Espírito Santo para que interpretem da forma que devem interpretar a Escritura. Lembra que o apóstolo Pedro diz que nenhuma escritura é de particular interpretação, mas nós precisamos do Espírito de Deus para entender o seu verdadeiro significado. Então não adianta você pegar um trecho do livro de Mórmon dizendo o capitão Moroni cortou a cabeça daqueles que se rebelaram contra o Estado. E aí tentar dizer que isso justifica uma manifestação violenta sua. Ou, tampouco, você pegar a escritura que o Salvador Jesus Cristo está tirando os cambistas do templo para purificar um lugar sagrado e dizer que você tem que ser ousado a ponto de usar de violência para com as pessoas. Não lembro dessa escritura dizendo que o Salvador chicoteou os cambistas. Na verdade, ele removeu as mesas, libertou os animais e ensinou muito claramente que o templo não era um lugar de comércio. Ele foi firme, ele foi forte naquela ocasião. Também lembro vocês que as características do capitão Moroni, citadas por Mormon, que admirava muito ele, tanto que pôs o nome do próprio filho, de Moroni. O capitão Moroni era um homem de
perfeita compreensão, diziam as Escrituras. Era manso, humilde, grato com as bênçãos que Deus tinha dado para ele, para a terra dele. Tanto que Mormon, quando está escrevendo sobre o Capitão Moroni, diz que se todos os homens fossem e pudessem ser como Moroni, os próprios poderes do inferno seriam abalados para sempre. Agora, se o diabo é o pai da discórdia e leva a cólera ao coração dos homens para contender com os outros, vocês acham que se todo mundo fosse como Moroni, o que ia acontecer? O fim da discórdia, o fim da maldade, o fim das brigas. Então, se você quer ser como Moroni, procure desenvolver os atributos que Mormon descreve que ele possuía. E não pega uma ação isolada dentro de um contexto de guerra que nós não estamos vivendo, onde as famílias, a religião e a liberdade elas estão constantemente ameaçadas, e tenta agir da mesma maneira. Se você quer seguir os nefitas à risca, talvez tenha que conhecer a lei da guerra que o Senhor deu aos nefitas, que está repetida em Doutrina e Convênios. E essa lei diz o seguinte: se você não for culpado da ofensa, da primeira, da segunda, da terceira vez, não vos deixareis matar. Mas se o inimigo pedir perdão, você tem que perdoar 7 vezes 70. Tem que estender sempre que possível, um estandarte de paz. Agora, veja, a primeira, segunda e terceira, depois de várias tentativas e esse inimigo continuar perturbando a paz, a família, a religião, aí sim você vai estar justificado para se defender até o derramamento de sangue, se for necessário, como foi no caso dos nefitas. Mas veja, os nefitas não iam lá e procuravam atacar. Eles confiavam que Deus ia livrar eles. E quando o Senhor disse, não vos deixarei matar, depois de várias e várias tentativas de estabelecer a paz, eles estavam justificados aí para a guerra. Então, espero que nós possamos entender as palavras dos profetas de forma clara como eles estão dizendo, mas nós precisamos do Espírito de Deus. Na minha visão, o Elder Husband, ele deixou claro que nós precisamos promover a paz, que nós precisamos servir a Deus e não a Satanás, que é o pai da contenda. Então as eleições, elas podem trazer cura, elas podem trazer uma cura espiritual para nossa alma aflita, elas podem trazer uma cura para nossa família, elas podem trazer cura para nossa nação. O Elder Husband não está falando aqui que o presidente que foi eleito foi escolhido por Deus e vai trazer cura. Ele não está dizendo aqui que as manifestações elas devem cessar. Às vezes, nós queremos usar uma frase para extrapolar o significado. Eu tenho falado isso a todo vídeo. Ele não está querendo dizer isso. Então, orem, pensem e procurem saber como essa cura pode ser aplicada na sua vida. Tá bom? Gostaria de ler os comentários de vocês sobre a fala desse profeta que veio ao Brasil. Porque as outras falas que nós temos usado, elas foram dadas num contexto de conferência geral ou direcionado a todos os membros, e nós podemos extrair princípios para aplicar em nós, mas esta fala foi dada por um profeta para nossas circunstâncias no Brasil. As pessoas que estão fora do Brasil me assistindo, me desculpem, mas hoje eu estou falando especificamente do Brasil, pelo momento delicado que nós estamos passando desde que o processo eleitoral começou, onde muitas pessoas estão se dividindo, brigando, e isso não agrada, com certeza, o príncipe da paz, que é nosso Senhor. Obrigado por terem assistido e até a próxima, pessoal.